Sabe uma coisa que eu sempre noto quando a gente conversa sobre investimentos para iniciantes? Me diga. Parece que existe sei lá, um grupinho seleto de ações que está sempre ali na carteira de todo mundo. Ah, sim. Os queridinhos da bolsa, né? Os nomes que todo mundo comenta. Exato. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa, é ir um pouco além da fama, sabe? Entendi. A gente quer entender se essa popularidade toda se justifica mesmo ou se é só barulho. Olhar para os fundamentos para ver se a empresa gera valor de verdade. Perfeito. E para fazer isso direito, eu proponho um roteiro. Primeiro, a gente precisa entender as características de cada setor. Certo. É um passo que muita gente pula e é um erro, assim, crucial. Depois que a gente entende o terreno, aí sim a gente mergulha em algumas empresas específicas. Ótimo. Então vamos começar por essa visão mais ampla. Por que é tão fundamental começar pelo setor e não ir direto para os números da empresa? Porque cada setor joga um jogo com regras completamente diferentes, entende? O jeito que um banco ganha dinheiro não tem nada a ver com o jeito que uma mineradora ganha. Entender isso te ajuda a saber o que esperar, a não ser pego de surpresa. E a montar uma carteira mais inteligente, imagino. Exatamente, mais equilibrada. Ignorar o setor é como entrar num jogo sem saber as regras. Faz todo sentido. Então, pelos nossos levantamentos, os setores que abrigam as ações mais populares são basicamente 5, né? Isso. Materiais básicos, financeiro, utilidade pública, varejo e bens industriais. Vamos começar então por materiais básicos. É a casa de gigantes como Vale, Klabin, Petrobras. Perfeito. Esse setor é o que a gente chama de cíclico na veia. O que isso significa na prática? Pensa assim, o desempenho deles depende totalmente das estações da economia global. Quando a economia mundial está bombando, principalmente China comprando matéria-prima... A demanda explode. Exato. A demanda por minério, celulose e petróleo vai lá para cima. E aí empresas como a Vale lucram assim, absurdamente. E quando a economia global desacelera? Quando vem o inverno? A demanda some, os preços das commodities desabam e os lucros evaporam. É aí que mora o perigo para o iniciante. Sei. A pessoa vê a notícia do dividendo recorde da Petrobras, compra a ação no pico do ciclo e um ano depois não entende por que tudo sumiu. Ela entrou no auge da festa, né? E ainda tem a questão do dólar. A receita é em dólar, o que parece ótimo. Parece, mas é uma faca de dois gumes, porque a dívida dessas empresas muitas vezes também é em dólar. Ah, claro. Se a empresa não gerencia isso bem, uma alta do dólar vira um problema financeiro gigantesco. Entendi. Bom, do cíclico vamos para o oposto, ou o que parece ser o oposto. O setor financeiro. Bancos, seguradoras, a B3. A impressão que dá é que banco sempre ganha dinheiro. E essa percepção não está de todo errada. É um setor que a gente chama de não cíclico, bem mais estável. As pessoas precisam de banco na crise ou fora dela. Exato, mas tem uma nuance aí, que é a taxa de juros. Como assim? Quando os juros estão muito altos, como agora, o crédito fica mais caro. Isso aumenta o risco das pessoas não conseguirem pagar os empréstimos. A inadimplência sobe. E aí o banco tem que fazer mais provisões, certo? Isso, que é basicamente o banco separando um dinheiro para cobrir aquele calote que ele acha que vai levar. E isso afeta o lucro, diretamente. É o que a gente vê no Banco do Brasil hoje, por exemplo. Ele aumentou as provisões por causa desse cenário. Então é estável, mas não é imune. Ok. Se o financeiro não é totalmente imune, então qual seria o verdadeiro porto seguro? Acho que já sei a resposta. Utilidade pública. Agora sim. Empresas de energia, saneamento, as contas que chegam todo mês. Não tem como fugir. Exato. É um setor não cíclico e super previsível. A demanda é constante, as receitas são reajustadas pela inflação. Para quem busca segurança, é um setor muito interessante. E no outro extremo, consumo. Aquilo que a gente pode cortar. O varejo, de Magazine Luiza, Casas Bahia. Outro setor classicamente cíclico. Juros altos, crédito caro. A primeira coisa que a gente corta é a TV nova ou o celular. E as margens de lucro são apertadas, né? Brutalmente apertadas. E elas ainda precisam de muita dívida para manter os estoques. É um negócio, assim, bem desafiador. Para fechar essa visão geral, bens industriais, com a WEG brilhando sozinha na lista.
Esse setor também tende a ser cíclico. A venda de motores acompanha o aquecimento da economia. Mas a WEG tem um diferencial. Tem. Uma parte importante dos clientes dela é do setor de utilidade pública. Ela vende equipamentos para geração de energia, por exemplo. Ah, então ela é uma empresa cíclica, mas com um pezinho na estabilidade. Perfeita analogia. Isso ajuda a amortecer os baques da economia, o que a torna bem mais resiliente. Fantástico. O mapa do setor está bem claro agora. Então vamos aterrissar e olhar algumas dessas empresas por dentro. Começando pela Klabin. Vamos lá. Olhando o histórico dela, o lucro parece uma montanha-russa, né? Teve prejuízo em 2015, em 2020. Exato, o que só confirma a natureza cíclica que a gente falou. E no caso da Klabin, o lucro líquido pode enganar muito por causa do dólar. Então, qual indicador a gente deveria olhar? Para ela, o ideal é olhar o EBITDA. É uma sigla, mas a ideia é simples. É o lucro que a operação principal da empresa gera, a venda de papel e celulose, antes de descontar juros e impostos. É o músculo dela. E o que o músculo da Klabin nos diz? Que a operação é muito forte. O EBITDA vem crescendo bem desde 2020, chegou a 7,6 bilhões nos últimos 12 meses. Mas Sempre tem um mas. sempre tem a dívida. O indicador que a gente usa, dívida líquida EBITDA, está em 3,42. Espera aí. Isso quer dizer que ela levaria quase 3 anos e meio gerando caixa só para pagar a dívida? Isso não é um nível meio perigoso? É um nível que acende um alerta, sim, mas aí entra o contexto. A Klabin vive de grandes projetos, de construir fábricas bilionárias. Para isso, ela se endivida. Então, historicamente, ela opera mais alavancada. O mercado sabe disso. Entendi. Mas o risco existe. Agora, outro número, o ROE, Retorno sobre o Patrimônio Líquido, é de 18%. Isso parece ótimo. Tem alguma pegadinha aí? Tem, e é uma pegadinha clássica. A dívida alta infla artificialmente o ROI. Como assim? O ROI só olha o retorno sobre o dinheiro dos sócios, mas a empresa também usa dinheiro de banco para operar, certo? Certo. Para ter uma visão mais honesta, a gente usa o ROIC, Retorno sobre o Capital Investido. Ele considera todo o dinheiro dos sócios e dos credores. E o ROIC da Klabin é de 9,40%. Bem mais pé no chão que os 18%. Mas 9,40% é bom ou ruim? Como a gente sabe? A gente compara com o custo desse capital todo. Usamos outra sigla, o WACC. Pensa nele como a taxa de juros média que a Klabin paga para se financiar. E qual é o WACC dela? Pelos nossos estudos, fica em torno de 6,91%. Ah, agora a conta fecha. Ela paga, em média, 6,91% para pegar dinheiro emprestado e consegue um retorno de 9,40% com ele. Exatamente. Enquanto o ROIC for maior que o WACC, a dívida está gerando valor. Não é mais achismo, é matemática. Genial. Saindo do ciclo da Klabin para a calmaria da Engie, de utilidade pública, o histórico de lucro aqui é o oposto, né? Uma linha quase reta para cima. É a previsibilidade do setor na prática. A dívida dela, dívida líquida EBITDA, está em 3,13, no limite do ideal, mas a média histórica é mais baixa. O grande destaque mesmo é o ROI de quase 25%. Uau! Ela é extremamente eficiente. E ela é conhecida por pagar bons dividendos, certo? Historicamente, sim. O payout médio dela, que é a fatia do lucro que vira dividendo, é de 53%. Mas recentemente esse payout caiu um pouco. E por quê? Se a gente olha o CAPEX, que são os investimentos, a gente vê que ele aumentou muito. Ah, então ela está distribuindo menos dividendos agora para investir mais e talvez crescer mais no futuro. Perfeita leitura. É exatamente isso. Ela está num ciclo forte de investimentos e a margem líquida dela, de quase 24%, é fantástica. Que contraste com o próximo caso, hein? Casas Bahia. A marca é super forte, todo mundo conhece. Mas os números, prejuízo atrás de prejuízo. E aqui fica uma lição de ouro, né? A força de uma marca no nosso dia a dia não significa nada sobre a saúde financeira da empresa. É uma armadilha e tanto. É muito perigoso. Basicamente, a empresa está queimando caixa. O custo para operar é maior que a receita que ela gera. Com prejuízo, não tem o que analisar. Fica bem mais direto. Não tem lucro, não tem margem, não tem dividendo.
É uma situação que exige uma cautela extrema do investidor. Entendido. Agora, voltando para os gigantes. Banco do Brasil. Uma instituição super resiliente, mas que, como você comentou, passa por um momento delicado. Isso, o ciclo de juros altos está pesando. A inadimplência sobe, o banco precisa provisionar mais e isso come uma parte do lucro. E qual o melhor termômetro para um banco? Sem dúvida, o ROI. A média histórica do Banco do Brasil é de quase 14%. Sabe quanto está hoje? Imagino que bem menos. 7%, o menor nível desde 2016. O número mostra o tamanho do desafio atual. Então a lição aqui é que mesmo uma empresa excelente pode passar por uma fase ruim. Exato. E é por isso que diversificar e gerenciar o risco é tão importante. Não dá para colocar todas as fichas num lugar só, mesmo que seja um lugar ótimo. Perfeito. Para fechar, a queridinha da turma, a aluna nota 10, o EG. Analisar o EG é quase um alívio. Os números são espetaculares. Lucro crescente desde 2010. E o endividamento? Negativo. Como assim negativo? Ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Poderia pagar tudo que deve hoje e ainda sobraria dinheiro. Impressionante. A margem líquida é de quase 16% e o ROI dá de quase 30%. É uma máquina. Ok. Parece bom demais para ser verdade. Onde está a pegadinha? Qual o porém? O porém é o preço. O mercado inteiro sabe disso. Todo mundo sabe que a WEG é fantástica. E aí todo mundo aceita pagar mais caro por ela. Exatamente. Você paga um prêmio pela qualidade. É o preço de ser sócio de uma empresa tão boa. E esse preço alto afeta o dividendo que o investidor recebe, certo? Precisamente. O dividend yield dela é baixo. E não é porque ela não distribui lucro. O payout é de 50%. O yield é baixo porque o preço da ação é muito alto. Entendi. Quem compra o EG não está pensando no dividendo de hoje. Não. Está apostando que ela vai continuar crescendo, tanto que esse prêmio pago hoje vai valer muito a pena no futuro. Que análise incrível. Fica muito claro que popularidade não pode ser critério de investimento. O ouvir falar é o caminho mais curto para o erro. A mensagem final é essa. O foco tem que ser na qualidade da empresa, não na fama. Entender o setor, as margens, o endividamento. É isso que, no fim do dia, vai gerar resultado. A qualidade sempre vence. E para deixar uma reflexão no ar, a gente viu como é importante comparar o retorno de uma empresa, o ROIC, com o seu custo de capital, o WACC. Agora, imagine um cenário em que o Banco Central mude a taxa de juros do país de forma súbita e radical. Como isso afetaria os dois lados dessa balança, tanto o retorno quanto o custo? E o que essa mudança poderia sinalizar sobre a saúde futura até das empresas mais estáveis que a gente analisou hoje? Olha, aqui vai um resumo rápido de como analisar aquelas ações mais famosas entre os investidores que estão começando no Brasil. A gente sabe que muitos iniciantes escolhem uma ação só porque ela é popular, né? Mas para investir com mais segurança, você precisa entender o que realmente está por trás de cada empresa. Primeiro, você precisa saber diferenciar os setores de atuação. Pensa assim, existem os setores cíclicos que meio que dependem do momento da economia, sabe? Como materiais básicos com a Klabin e varejo com a Casas Bahia. Eles podem ser mais arriscados para quem está no início. E aí tem os setores não cíclicos, que são mais estáveis, como o financeiro, do Banco do Brasil, e o de utilidade pública, da ENGIE. Geralmente esses são considerados mais seguros. Segundo, e essa dica aqui é de ouro, hein? Nem sempre dá para confiar só no lucro líquido. O da Klabin, por exemplo, está atrelado ao dólar, então o número final pode enganar um pouco. É bem mais inteligente você olhar o EBITDA, que mostra o lucro da operação mesmo. E a WEG? Parece que paga poucos dividendos por causa do dividend yield baixo, certo? Mas não, a empresa distribui metade do seu lucro. O que acontece é que o mercado confia tanto na eficiência dela que acaba pagando mais caro pelas suas ações. E, finalmente, você tem que investigar a saúde financeira. A ENGIE é um ótimo exemplo de solidez. O retorno sobre o patrimônio líquido dela, que é o lucro que ela gera com o capital próprio, é de quase 25%. Já do outro lado, a gente tem a Casas Bahia, que vem acumulando prejuízos. E o Banco do Brasil, mesmo sendo um gigante e está sentindo o aumento da inadimplência, o retorno dele caiu para cerca de 7%, bem abaixo da média histórica, que era de quase 14%. Resumindo,
Para investir com mais segurança, o segredo é analisar o setor e eficiência da empresa, e não ir só pela popularidade. Combinado? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!